É o dia do julgamento de Estevão. Esse capítulo 6 da primeira parte vai tratar de quem poderia e quem não poderia estar presente no julgamento. Da insistência de Estevão junto aos apóstolos para que ele sozinho defendesse a Jesus e ao Evangelho. Da determinação do Sinédrio para que Paulo fosse juiz da causa, das impressões de Estevão a respeito da cidade de Jerusalém, impressões não positivas, e das pessoas presentes ao julgamento, né? O desenrolar do julgamento, ele estava sendo acusado de blasfemo, caluniador e feiticeiro, Estevão, e da forma pela qual ele poderia se defender, já que ele era judeu, ele poderia, a cada fala de Paulo, poderia também contrapor argumentos, já que ele era da raça judia, ele poderia assim se defender, e tinha também direito a algumas considerações finais no julgamento. E após isso, as agressões físicas de Paulo, né? E o pedido de Paulo para que ele fosse ali mesmo, imediatamente, sofresse a pena de morte, que ele fosse condenado à lapidação, a interferência de Gamaliel para que isso não ocorresse, e então, digamos assim, a comemoração junto das pessoas junto com Paulo, achando que ele tinha sido vencedor da causa, porém quem saía, apesar de cansado, com a consciência limpa, foi Estevão pela fidelidade pura com que defendeu o Evangelho. Então é esse que trata esse assunto, né? Então vamos lá. Quem poderia estar presente no Evangelho eram todos os judeus e estava efetivamente presente para ver o embate entre os doutores da lei e os seguidores do caminho após a crucificação de Jesus. Todos estavam presentes, toda a aristocracia, mesmo os mais cultos, estavam presentes. Quem não poderia estar presente eram as pessoas simples, os humildes, os sofredores, os doentes que eram atendidos na casa do caminho. Estevão, junto aos apóstolos, insistiu muitíssimo para que ele fosse sozinho defender a Jesus. Primeiro porque a casa, os necessitados continuavam precisando do atendimento. Então ele pediu para que os apóstolos ficassem, segundo que o que poderiam eles mesmo todos juntos diante do Sinédrio. As armas de defesa do Evangelho era a sua crença pura no Evangelho e o apoio, o amor das pessoas sofredoras que eram atendidas, e eles nem estariam presentes. E porque Estevão iria defender o Evangelho, custe o que custasse, independentemente de sacrifício, ele ia se posicionar pela defesa da lei, né? Quando ele chega em Jerusalém, já não tem uma impressão muito positiva pela ostentação da cidade, né? A grandiosidade do templo, a torre romana, né? A torre Antônia, suntuosa, as casas ao estilo grego, as sinagogas muito belas, né? E no julgamento ele foi solicitado até a presença da guarda romana para a manutenção da ordem, e o próprio patriciado, os romanos residentes em Jerusalém, estão presentes no julgamento. É lida a peça de acusação, Paulo é determinado como o juiz da causa, ele poderia interpelar, ele deveria interpelar o acusado, fazer perguntas ao acusado, verificar quais eram os direitos do acusado, a extensão da culpabilidade e sugerir uma pena, né? E nesse momento Saulo então pede para que Estevão seja trazido. Ele está com guardas num local separado, com guardas que o estão de certa forma ironizando, e Estevão é então trazido. E ele, sob influência espiritual muitíssimo superior, ele começa a conjecturar, né? Não são essas pessoas as ovelhas perdidas da casa de Israel? Eles não aceitam o Evangelho, é verdade. Porém, eles não são praticantes nem de Moisés, nem da lei, nem dos profetas antigos. Como conciliar a sabedoria com esse egoísmo que eles estão se manifestando? Como conciliar a fé pura com esses desregramentos em que eles vivem?
Aí ele começa a enumerar os profetas que muito sofreram, todos os profetas levavam uma vida de sofrimento, enquanto aí ele fala, Moisés, ele conjecturando, né? Moisés, experiências desagradáveis, Elias foi perseguido, Amós foi um pobre pastor, enfim, ele faz as considerações de diversos profetas, mais de 7 ou 8 profetas, relembrando as dificuldades de todo, mas as pessoas ali estavam com roupas brilhantes, os objetos eram objetos de ouro, né? Mas a voz de Saulo interrompe das conjecturas, né? E diz, vós sois acusado de blasfemo, de caluniador e de feiticeiro. Estevão podia contra-argumentar, né? Confirmais essas acusações, Estevão se levanta, influenciado pela espiritualidade superior, voz firme, né? Firmeza de caráter, não dando transparecer um grau de nervosismo interior, né? Muito envolvido pela espiritualidade superior. Ele vai dizer em que sentido, diz com palavra firme, sois considerado blasfemo, porque defendeis o carpinteiro como o salvador do povo eleito. Sois considerados caluniador por achincalhar Moisés e trazer argumentos contrários à lei e aos profetas. Aí Saulo pergunta, confirmais essas acusações? Confirmam a primeira, de que Jesus efetivamente é o Salvador prometido por Deus, conforme contam nas Escrituras, trazidas pelos profetas que muito sofreram. Então já está dando uma indicação aí da vida de sofrimento dos profetas, diferente da vida que eles levavam ali. Quanto à segunda, é um erro. Eu venero Moisés, mas o Cristo lhe é o complemento. Né? Que o ensino do Cristo é complementar ao ensino do Antigo Testamento. E Saulo já pergunta, né? Considerais Moisés inferior a Jesus? Jesus superior a Moisés? Aí Estevão diz, Moisés é a justiça e o Cristo é o amor vivo permanente. Aí quando ele fala isso, a Assembleia efetivamente rompe em impropérios, gritarias, desejando a condenação de Estevão. Quando ele se acalma, né, a situação se acalma, Paulo ainda não quer condená-lo a blasfêmia, de blasfemador ou de caluniador. Ele diz assim, nós temos primeiramente que trabalhar para o vosso retorno ao aprisco judeu, sois uma inteligência admirável e jovem ainda, com o seu retorno ao judaísmo podeis conseguir, né, uma situação de destaque e, né, recursos, e ele diz, eu, né, renego o que a lei possa ofertar aliada à política do mundo. Aí Paulo diz, e o que esperais que benefícios tens com o trabalho junto às atividades do Nazareno, a defesa da palavra de um Nazareno? Aí ele diz, o que me vale é a consciência reta de uma vida pura com Deus e para com Deus. E com relação a Jesus, sinto-me feliz em ser instrumento em suas mãos, né? Aí Saulo diz, mas nós não precisamos de um revolucionário para Israel. Aí Estevão diz assim, um dia saberás que para Deus Israel é a humanidade inteira. Aí novamente a Assembleia rompe em impropérios, porque eles jamais gostariam, os judeus jamais confraternizariam com outros povos. E Saulo afirma, com essas palavras, confirmas a sua condenação de blasfemo, né? Aí Estevão diz, eu não me importo, a sua decisão não me causa temor, eu prefiro considerar que somos todos filhos de um mesmo pai do que a posição orgulhosa que implica a ida para os abismos. Aí Saulo rilhou os dentes agressivo, né? E rilhou os dentes agressivos. Confirmais com essas palavras a segunda condenação de caluniador,
confirmais essas afirmações? Aí ele diz: por que perguntais se eu confirmo as acusações, se seguis um julgamento arbitrário? O Evangelho desconhece a casuística. Jesus é superior a Moisés e alguém precisa defender-lhe a palavra para o restabelecimento da verdade. E aqui estou para defendê-lo, independentemente do que eu pague pelo preço da fidelidade. Então aí Saulo diz: o tribunal reconhece também como caluniador por essas palavras de Moisés, porque nas afirmações de Estevão não havia um povo eleito, que todos eram irmãos, e com isso Saulo considerou que ele contrariou Moisés. E é preciso não esquecer que sois acusado também de feiticeiro. Em que sentido? Sou acusado de feiticeiro. Estevão, muito envolvido pela espiritualidade superior, né? Uma posição de muita firmeza. Eu mesmo vi que curastes uma jovem moça no sábado, né? E isso só pode ser prática da feitiçaria. Mas me ouviste falar, não foi eu que a curei, foi o Cristo através da minha posição inferior. Né? Aí Saulo diz: por essas palavras ingênuas, quereis a vossa isenção de pena? Aí Estevão diz: mas o texto está cheio desses sortilégios, porque Paulo diz: isso daí foi sortilégio seu. Essas curas só ocorrem por sortilégio. Aí Estevão vai dizer: mas o judaísmo está cheio desses sortilégios, porque sortilégios, Moisés abriu a rocha, fendeu a rocha para que dela saísse a água, para descedentar o povo. Porque sortilégio, o mar se abriu para que eles fossem afastados do cativeiro. Porque sortilégio, Josué parou o sol. Aí Estevão disse, né? Essas são todas ações divinas. Nós nada somos, mas tudo podemos esperar de Deus no cumprimento dos nossos deveres. Era uma argumentação lógica, né? A plateia admiradíssima desses argumentos de Estevão, né? Saulo rilhou os dentes extremamente nervoso. Alguns estavam muitos admirados e alguns, digamos assim, estavam concordando com absolutamente tudo. Eram poucos, mas estavam concordando absolutamente tudo que Estevão falava. Saulo olhou então para a plateia e viu a aprovação e viu a admiração de Estevão, e os próprios doutores da lei, os doutores do templo, se entreolharam. Era a primeira derrota de Saulo, né? O orgulhoso doutor da lei, né? Diante aí Saulo, sem conseguir coordenar as ideias, tal grau de raiva, de fúria em que ele estava, né? Disse: com essas palavras ele acaba por confirmar, disse, né? E o escriba, anotando tudo, acaba por confirmar as acusações que lhe são dirigidas. E diz: você tem o último direito, um direito à sua defesa, às considerações finais. Então Estevão se levanta, observa que a maioria das pessoas ali o estão odiando, o veem como o inimigo, mas que adquire alguma força, mas alguns presentes estão o apoiando, né? Cabendo a ele não tremer, não controlar as emoções inferiores, e ele teve então a certeza de que Jesus o ajudaria na defesa do Evangelho. Levantou com muita firmeza, luz nos olhos, e começou afirmando que eles não deveriam, pelas diferenças religiosas, chegarem a atitudes antifraternais, e que ele pede então que Deus abençoe a todos, é a defesa de Estevão, que Deus abençoe a todos para o entendimento a respeito da lei. E ele começa falando que o povo judeu muito sofreu em caráter multimilenário, mas por ter guardado a fé, por ter guardado os conhecimentos relativos à justiça, Deus lhe enviou o seu filho eleito para o progresso relativo aos conhecimentos, que eles
conheciam a justiça, mas a justiça dos judeus ela se destinava ao cárcere para os transviados, o apedrejamento para a mulher adúltera, né? Os 39 açoites para os mais infelizes, o vale dos leprosos para os doentes e, digamos assim, a escravidão para os endividados. Aí Estevão pergunta, mas é isso tudo? Não parece haver algo mais, algo de mais belo, de mais elevado na lei? Jesus, ele veio trazer os novos conhecimentos. Aí quando ele faz referência a Jesus, novamente a plateia assim surge, há uma gritaria muito grande, ensurdecedora. Ele espera com que a plateia se acalme. Saulo pede para que a plateia se acalme e ele vai continuar recebendo a influência da espiritualidade superior. Ele percebe que aqueles que eram os mais agressivos eram os que estavam sendo mais atingidos pela sua fala, né? Então ele diz, por que precipitais no julgamento? Estais com medo? Se estais com medo digamos assim, do revelar dos vossos erros, eu estou aqui me considero como irmão, porque eu também tenho os meus erros e Deus nos ama a todos. Então nós estamos meramente aqui comentando. E ele diz, conheceis Isaías? Isaías nos afirma que Deus está à frente e está atrás, que nós não podemos fugir, portanto, do que somos e não podemos fugir dos nossos deveres, das nossas responsabilidades. Ele traz a afirmação de Isaías, né? E que Deus é realmente único e Jesus é o seu Cristo enviado, e ele começa falando, né? Mas Jesus não veio meramente trazer filosofias, ele foi alguém que praticou o bem, esteve junto das pessoas sofredoras, curou leprosos, sarou feridas, curou cegos a milhares de pessoas. E vós, falai de Moisés, falai da lei e dos profetas, mas não sabem que a lei possui os praticantes e os ouvintes? Já repararam se vós não sois só simplesmente ouvintes? Aí ele afirma afirmações fortes, afirmações seríssimas. Jerusalém não me parece um santuário de fé. Olha só. Jerusalém me parece mais um grande bazar para a venda das coisas sagradas. As sinagogas, porque cada região em Jerusalém tinham diversas sinagogas de várias regiões. As sinagogas parecem cheias de assuntos mundanos, um vespeiro de interesses mesquinhos. Olha a fala de Estevão. Vosso luxo, vosso desperdício chega a assombrar. Não sabeis que fora dos muros morrem muitos de fome? Pronunciais o nome dos profetas de Moisés e credes que eles também eram vendedores dos bens sagrados? Aí ele enumera aquele raciocínio que ele teve no começo, né? Aquela inspiração que ele recebeu no começo. Moisés teve experiências muitíssimos dolorosas, Jeremias teve noites angustiosas, Elias foi perseguido, Amós foi um pobre pastor, Daniel, um amarguíssimo cativeiro. Um amaríssimo, né? Cativeiro. E vós, nesse luxo, pronunciais o nome de heróis para levar uma vida de gozo egoísta? Onde a vossa fé? No conforto ocioso? Né? Proclamais a revolta e desejais a paz. Explorai o próximo e falais do amor de Deus. Não sabeis que Deus não aceita as argumentações de lábios? Então a plateia
completamente em silêncio. Completamente. Impressionadíssima com as palavras, Estevão parecia um profeta antigo. E provavelmente deve ter sido. Um completo silêncio, e de repente eles conseguiram, numa algazarra maior de todas, quebrar aquele silêncio, pedindo a punição, pedindo a lapidação, né? E Saulo sai então da tribuna e vai para próximo de Estevão e grita aos ouvidos de Estevão: nem mais uma palavra, mão na cintura. E começa e afirma, né? Eu também vou exercer o meu direito de juiz neste julgamento. E começa a agredir de punhos fechados a Estevão, né? Com toda a sua força, e o Estevão não se defende. Uma influência superior, magnífica, lógico, a dignidade ferida, mas ele percebeu que ali a renúncia seria a lição a ser aprendida, né? Então, naquele momento, ele também começa a chorar, muito provavelmente pela espiritualidade superior, o influenciando para o efeito físico de muitas lágrimas derramadas, nem tanto por Estevão, pelo que ele estava sofrendo, talvez em algum grau pelo Estevão, pelo que ele estava sofrendo, mas pelos outros, e principalmente pelos outros, pelas consequências futuras que adviriam para eles em função daquele julgamento negativo, pela compaixão, pelas consequências gravíssimas e às vezes de prazo longo para os presentes àquele julgamento. E Paulo então, percebendo aquele choro de Estevão sem parar, muitas lágrimas e também o sangue, ele susta. Aí ele diz: não reages, covarde. A força de Jesus é diferente da vossa. A paz é diferente da violência. Era tanta elevação superior, era que Saulo ficou impressionado, mas também despertou nele um estado de fúria. Ele dirigiu-se então ao sumo sacerdote da lei, extremamente cansado, voz trêmula pelo esforço praticado: peço por essa, como decisão desse tribunal, a lapidação imediata do acusado. E então, né, a Assembleia aprova, as pessoas presentes, o povo presente aprova aquela atitude, aplaude, mas no conselho Gamaliel vai se levantar, né? Gamaliel vai se levantar, conversa com um ali, outro aqui, aí ele diz: Gamaliel, tendo voto nesse conselho e não tendo a intenção de seguir com a precipitação, propõe o estudo ponderado, né, da decisão judicial pedida, que Estevão aguarde então aprisionado a decisão final do tribunal, né? Aí Paulo se sentiu completamente contrariado, mas ele não podia ir contra a determinação de Moisés, a determinação de Gamaliel, que lhe era superior na lei. Saulo iria substituí-lo futuramente, né, nos atos administrativos do Sinédrio, sentiu contrariado. Então ele diz: concordo, sem concordar sentimentalmente, mas que ele seja imediatamente algemado e recolhido já ao cárcere, e que também possamos fazer diligência para observar os erros praticados por essa Casa do Caminho com intenções revolucionárias, de forma que o mal seja cortado pela raiz. E houve, então, por todos os doutores, uma aprovação plena. Gamaliel percebeu que ele deveria ceder alguma coisa para que não surgissem fatos piores, e Saulo foi ali mesmo determinado como a pessoa indicada para fiscalizar as atitudes do caminho. Muitos vieram cumprimentar a Saulo e ele dizia, né, nós não cederemos, conto com o apoio de todos, e Estevão foi efetivamente levado ao cárcere. Porém, do episódio, quem sai, apesar de cansado, com a consciência de paz, a consciência tranquila, pelo testemunho fiel, né,
um fidelismo puro a Jesus, uma paz imensa no coração e na mente é Estevão.